Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou mais uma vez nesse vídeo, vim trazer para você uma mensagem, uma palavra que vem edificar a sua vida, tá bom? Mas antes de mais nada, vamos para a nossa vinheta. Então, hoje eu quero falar com você sobre uma palavra que eu estava meditando agora pela manhã. Na verdade, o Senhor tem falado comigo aí durante essa semana, né? E nós temos enfrentado algumas situações que muitas vezes nós ficamos nos questionando. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que as coisas não vão para frente? Por que a gente não consegue alcançar aquilo que nós sonhamos? E o Senhor, nós não conseguimos entender que Deus está trabalhando. Mas o Senhor tem essa forma de trabalhar. Parece uma loucura, não é verdade? Muitas vezes nós pensamos que, mediante a dificuldade que estamos enfrentando, estamos sozinhos. Mas isso faz parte do trabalhar de Deus. E eu quero, antes de começar a mensagem, falar para vocês aí que eu estou entrando numa nova fase. Esses dias agora, essa semana, eu estava falando com Deus, entra com providência na minha vida em algumas questões aí que eu tenho pedido ao Senhor. E muitas vezes parece que não vai acontecer. Isso é normal, gente. Nós olhamos a situação com nossos olhos, nós ficamos desesperados, porque o trabalhar de Deus é diferente do nosso. Parece loucura o que Deus faz, né? Ele tem essa maneira de fazer as mudanças em nossas vidas. Nós vamos olhar aqui a palavra do Senhor, ele vem de uma forma que é improvável. Ele usa o improvável. Ele faz coisas em nossas vidas que são improváveis. Por isso nós não conseguimos entender. Muitas vezes eu fico tentando ajudar Deus, eu acho que você já passou por isso também. Deus fala, eu vou mudar sua história, eu vou te colocar em determinada situação, em determinado lugar. E nós queremos apressar, mas não tem jeito. Deus, ele conhece todas as coisas. Ele sabe o que você precisa passar. Há um processo do deserto, há um processo da tribulação que faz parte do andamento para que você venha receber a bênção do Senhor, para que você esteja preparado. Então, muitas vezes nós não vamos conseguir entender o trabalhar de Deus. Mas o importante é você descansar no Senhor, é você confiar nele. E eu sei que quando nós estamos no meio do tiroteio, no meio da tribulação, no meio da confusão, muitas vezes nós não conseguimos nem raciocinar direito. Por isso que nós temos que ter esse tempo de respirar e falar, Senhor, eis-me aqui na sua presença. Faz conforme a sua vontade, porque eu já tenho tentado de todas as maneiras. Na força do meu braço não vai. Na força do meu braço não acontece. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua história. Nós vemos Davi, eu já falei sobre ele aí. São pessoas da Bíblia que você vai sempre me ver falar. Sobre Neemias, sobre Davi, sobre José, sobre Esther. São pessoas que eu me identifico. São pessoas que eu me inspiro. Eu vejo o que Deus fez na vida deles e tomo isso para minha vida. E eu fico tentando me moldar, tentando entender o trabalhar de Deus. Porque você lendo essas histórias e vendo como eles venceram, você começa a entender um pouquinho de quem é Deus. Mas por isso que eu falo para vocês, gente, leia a palavra do Senhor para vocês conhecerem quem é Deus. Você vai começar a entender a maneira que o nosso Deus trabalha. O nosso Deus é dono do ouro, da prata, fez céus e terra, fez o universo, comanda tudo, tudo está no controle de Deus. Nós somos limitados e muitas vezes na nossa limitação nós entramos em desespero, porque nós ficamos vendo aquilo que está ao alcance das nossas mãos e nós esquecemos que temos um Deus grandioso. Parece que Deus não está no controle, não é verdade? Isso acontece, gente, porque somos seres humanos. Nós vemos ali os discípulos no barco. Eles estavam ali no barco e o mar ficou revolto. E Jesus estava dormindo no barco. Jesus estava descansando naquele momento. E os discípulos ficaram assim, desesperados. Eles achavam que eles iriam sucumbir, que eles iriam morrer afogados naquele lugar. E o que eles fizeram? No desespero, ao invés dele clamar, ao invés deles pegarem e usar autoridade, né? Que Deus tinha sobre a vida deles através de Jesus Cristo, eles fizeram o que? Eles foram acordar o mestre. Eles foram incomodar o mestre, porque eles olharam aquela situação e ficaram com medo. Isso acontece conosco também. Só que Jesus está ali dormindo, descansando. Então o Senhor Jesus disse, mar, aquieta-te. E o mar se aquietou. Entende? Mas observa que naquela situação, os discípulos ficaram desesperados. E isso acontece conosco também. Isso acontece conosco. Mediante a situação que nós estamos passando, quando nós olhamos assim as nossas limitações, quando nós olhamos o que nós temos na mão, o que nós podemos fazer mediante essa situação, nós ficamos desesperados. Por quê? Porque nós olhamos para nossas limitações.
Nós esquecemos que nós temos um Deus ilimitado. Nós esquecemos que nós servimos um Deus poderoso. Nós esquecemos que nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata, que tem o controle de tudo em suas mãos. Então, se nós começarmos a olhar para o nosso Deus, ao invés de olhar para nossas limitações, nós vamos ser vencedores em Cristo Jesus. Nós vamos receber a vitória. Eu vou deixar para vocês aqui uma palavra que está em 1 Reis, é bem conhecida, tá? Elias e a viúva de Serepta. É uma mensagem que eu estava meditando e aí eu comecei a olhar a maneira que o nosso Deus trabalha. Deus é tremendo. A maneira que Deus trabalha você olha e observa que é loucura. Você olha a situação e fala, como assim? Olha o que Deus faz. Do pouquinho ele faz muito. Ele trabalha de uma forma toda especial para mostrar o poder dele, para mostrar a grandeza dele em nossas vidas. Elias está ali numa situação difícil, não está chovendo naquele lugar, não tem alimento, mas Deus está cuidando dele, usando corvos. Olha só, usando corvos para alimentar Elias. Elias tinha ali torrentes de água que saciava sua sede. Mas chega aquele momento que aquela água, aquelas torrentes se secou. Então observa só, o ser humano não vive sem água. O ser humano não vive sem alimento. E olha o que Deus faz. Deus fala para ele ir de encontro com uma viúva. Deus já tinha preparado alguém que ia cuidar de Elias, o profeta. Vamos ler essa mensagem? Observamos só a maneira que Deus trabalha. Vamos lá. 1 Reis 17, a partir do versículo 8, que diz assim: Elias e a viúva de Serepta. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: Traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Vou parar aqui só para explicar um pouquinho sobre essa situação. Observa só. Elias está indo ao encontro de uma viúva que vai cuidar dele, porque o próprio Deus disse isso para ele: eu já preparei uma viúva que vai cuidar de você. Mas essa viúva que Deus preparou, gente, está numa situação pior do que Elias. Olha a maneira que Deus trabalha. Olha a maneira que Deus trabalha. Então vamos lá agora para o lado da viúva. A viúva está indo buscar gravetos, nós vamos ler aí um pouquinho à frente, para fazer o último alimento para ela e para o seu filho. E ela tem ali a certeza que é o último alimento. Após isto, eles morrerão. Ela está sem esperança nenhuma. Ela se levanta num dia, olha a situação, vê que não tem como sobreviver, pois eles estão passando momentos difíceis. Então ela se levanta e coloca na cabeça dela: eu vou buscar alguns gravetos, tem um pouquinho ainda de alimento aqui, vou comer o que tem junto com meu filho, esperar a morte, não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. O que resta para mim é morrer. Estou sem solução para essa situação que eu estou passando. Então desse lado aqui está uma viúva desesperada. Mal sabia ela que desse lado aqui Deus já tinha preparado um homem de Deus que estaria levando para ela a bênção em suas mãos. Então é isso que acontece conosco. Muitas vezes estamos numa situação que nem não vemos saída. E nós pensamos: agora eu vou morrer. Não tem como. Eu observo de um lado, observo do outro, não tem quem possa me ajudar, não tem de onde eu possa tirar. É o fim. Eu vou ficar aqui prostrado esperando a morte. Não tenho o que fazer. Eu já tenho orado, eu já tenho jejuado, já tenho pedido ao Senhor e parece que o Senhor não está me ouvindo. Parece que Deus me abandonou. É o fim, não tenho o que fazer. Nós pensamos dessa forma. Nós não conseguimos entender que o Senhor já está preparando a providência. Que nessa situação que você está enfrentando, que eu estou enfrentando, o Senhor já preparou o escape. Mas a questão é que nós não estamos vendo. Por isso nós ficamos desesperados. Nós precisamos aprender a crer em Deus. Nós precisamos aprender a confiar que o nosso Pai não vai nos abandonar num momento tão difícil. Se Deus sempre foi conosco, se Deus sempre cuidou de nós, se Deus sempre providenciou o escape no momento mais difícil, eu tenho certeza que você tem aí testemunho, quando você olha para trás, você vê quantos livramentos Deus já te deu, quantas portas Ele já abriu, quanta situação tão difícil que você chegou ali naquele limite e disse: meu Deus, e agora? E Deus entrava com providência. E será que esse Deus mudou? Será que Ele vai nos abandonar nesse momento que estamos passando? Não, irmão. Não, irmão. Creia que Deus está providenciando o escape.
Parece, quando nós olhamos, que não tem saída. Parece que quando nós olhamos procurando ajuda, até mesmo em alguma pessoa, confiamos em pessoa e não confiamos em Deus. Se uma pessoa olhar para você e falar, olha, fica tranquilo, que dia 20, semana que vem, fica tranquilo, porque amanhã ou depois da manhã eu vou aí ao seu socorro, eu vou te ajudar. Nós nos alegramos e confiamos em homens. E pode ser que aquela pessoa não venha cumprir aquilo que ela te disse, que ele te disse. Mas quando o nosso Deus fala conosco, ei, eu sou contigo. Ei, continua a caminhada. Siga em frente. Não olhe para trás. Eu vou abrir esse mar para você passar. Eu vou tirar a água da rocha, confia em mim. Aí quando é Deus falando, nós não confiamos, porque nós não estamos vendo Ele. Deve ser isso, né? Nós confiamos muito naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos, e nós esquecemos que o mundo espiritual é maior do que esse mundo, e que o nosso Deus trabalha no mundo espiritual. As coisas já estão acontecendo no mundo espiritual, só que nós não estamos vendo, e por isso nós nos desesperamos. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Então essa mulher está aqui pensando que é o fim dela, que ela vai cozinhar ali o último alimento, ela e o seu filho vão se alimentar e acabou, vão ficar aguardando a morte. Mal sabe ela que Deus já providenciou o escape. Aí nós vamos para Elias. Elias está ali numa situação também difícil, porque a água que ele bebia ali das torrentes se secaram, né? Um ser humano sem água não sobrevive. Então, também naquela situação, ele confiava em Deus, porque se Deus trouxe para ele o alimento através de um corvo, olha o que Deus usou para cuidar de Elias, gente. Deus usa o improvável. Deus faz coisas assim que é porque hoje nós não vivemos esses milagres, gente, porque nós não temos fé. Infelizmente, nós somos filhos de Deus, nós falamos que acreditamos no Deus vivo, no Deus que tudo faz, que tudo pode, mas quando nós temos a dificuldade, nós ficamos desesperados. Ao invés de nós falarmos, não, Deus, essa situação está difícil, eu não vejo saída, mas eu sei que eu confio no Deus grande. Um Deus que tem tudo nas suas mãos. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas o Senhor vai fazer. Eu creio. O que nós fazemos? Começamos a murmurar, começamos a desesperar, começamos a procurar saída, ajuda em pessoas. Nós confiamos mais em pessoas do que no próprio Deus ao qual nós servimos. Então Elias está aqui nessa situação e Deus fala para ele, Elias, você vai agora para outro lugar, eu já preparei uma viúva que vai cuidar de você. Agora eu, me colocando no lugar de Elias, eu acho que você também faria o mesmo, eu estaria pensando assim, meu Deus, que maravilha, obrigada, Senhor. Com certeza ele preparou uma viúva que é rica, né? Eu vou chegar ali num lugar gostoso, uma casa agradável, uma mansão, alguém que vai suprir a minha necessidade, eu vou para lá tranquila. Mas quando Elias está indo para aquele local, ele se depara com uma viúva que está numa situação pior do que a dele. Ele poderia então murmurar? Talvez eu falaria isso. Deus, como assim? O senhor deve estar de brincadeira. A viúva está numa situação pior que a minha. Como que ela vai cuidar de mim? Mas não, Elias não fez isso, porque Elias conhecia o Deus ao qual ele servia. Então é isso que nos acontece, gente. Nós não conhecemos o Deus ao qual nós servimos. E eu me coloco nessa situação também. Porque eu tenho algumas questões a ser resolvidas. E quando eu olho algumas questões a ser resolvidas, é impossível. Não tem como eu resolver. Eu olho a situação e falo, meu Deus, e agora? E às vezes bate o desespero. Às vezes eu falo, é o fim. Não vai ter como resolver essa situação, porque eu olho para a força do meu braço, porque eu olho para a minha situação, a qual eu sou limitada. E esqueço do Deus grande ao qual eu sirvo. E eu acredito que você também passa por isso. Nós precisamos mudar isso, nós precisamos conhecer o nosso Deus. O nosso Deus trabalha de uma forma ao qual ele sempre vai nos surpreender. A palavra não diz que aquilo que está no meu coração, que entrou no meu coração, não chega nem aos pés daquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós é muito maior e nós não alcançamos por causa das nossas limitações. Mas o que Deus tem para nós é grande. Mas quando você olha com seus olhos físicos, quando você olha a força do seu braço, as suas limitações, você se desespera. Por isso que nós precisamos aprender a olhar para Deus. Por isso que nós precisamos aprender a colocar a nossa fé em Deus. Porque para o nosso Deus não existe o impossível. Como eu tenho dito para vocês, o que é possível a nós temos que fazer. Mas há um momento que nós chegamos numa situação que nós olhamos e vemos que, olha, até aqui eu fiz tudo que eu podia. Eu
onde eu pude fazer, onde eu pude colocar minhas mãos, eu coloquei. O que estava na força dos meus braços, eu fiz. Mas eu consigo vir só até aqui, Deus. Daqui para lá é o Senhor. Daqui para lá é o impossível. E esse impossível só Deus pode fazer. Eu estou nessa situação. Eu já fiz tudo que eu podia ter feito. Tem algo que eu estou esperando em Deus e eu chego nessa limitação. Por esses dias agora aí, estava angustiada, triste, desesperada. E eu falei, Deus, o que vai ser de mim? O que vai acontecer? O que o Senhor está preparando para mim? E eu comecei a olhar a minha situação, eu comecei a olhar para mim, eu comecei a olhar as minhas limitações. Eu comecei a ver que não tem como eu resolver essa situação. Por que eu entrei em desespero? Porque quando eu olho para mim, quando eu olho as minhas limitações, eu me desespero. Mas quando eu olho para o Deus Altíssimo, para o Deus grande, para o Deus Criador dos céus e da terra, para o Deus que tem o controle em tudo em suas mãos, minha fé aumenta. Então, quando foi hoje pela manhã, ontem, eu passei o dia inteiro sentado no sofá, vendo alguns vídeos, ouvindo a palavra, ouvindo louvores e tentando, buscando aumentar a minha fé, buscando aumentar a esperança, né? E lembrando de coisas que Deus fez na minha vida. Eu tive momentos que eu pensei, meu Deus, e agora? É o fim. E Deus entrou com providência. Então, aquela palavra que diz assim, ó, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, quando eu começo a trazer à memória aquilo que me traz esperança, coisas que eu passei aí no meu passado, que eu pensei que era o fim, e Deus me deu vitória. Então, isso vai aumentando a minha fé. Isso vai aumentando a sua fé. E quando foi de pela manhã, ontem à noite, eu me deitei e falei assim, eu preciso gravar um vídeo, eu estou tão desanimada, eu preciso levar para o teu povo quem tu és. E eu me levantei hoje pela manhã, feliz. O Senhor me deu novamente a esperança, me trouxe algo no meu coração e mostrou que a esperança, que a provisão vem dele. E nessa palavra, quando eu começo a meditar, você começa a entender o trabalhar de Deus, a maneira que Ele faz. Não é da maneira que nós esperamos, não é da maneira que nós pensamos, não é da maneira que nós queremos. Quantas vezes eu já me peguei dando alternativas para o Senhor? Deus, eu só poderia fazer dessa forma. Senhor, faz desse jeito. Eu dando alternativas para Deus, eu dando para Ele uma direção. Olha a situação que nós nos colocamos diante de Deus. Quem somos nós? Quem somos nós? Nós somos apenas um sopro de vida. Se não é a graça e misericórdia de Deus em nossas vidas, nós já teríamos sido sucumbidos. Nós já teríamos sido destruídos. Entende? Então nós precisamos mudar isso em nós, senão nós não vamos viver as promessas de Deus. Nós não vamos alcançar os milagres do Senhor nas nossas vidas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o que diz a palavra. Então, se eu não tenho fé, se eu não creio no Deus vivo, como eu vou viver os milagres? Se eu confio naquilo que eu vejo, naquilo que eu posso fazer, isso não é fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo e daquilo que eu espero. Não é assim como diz a palavra? Eu não estou vendo. Quando eu olho, é impossível. Mas mesmo assim eu tenho fé. Mesmo assim eu acredito que Deus vai mudar a minha história. Que Deus vai mudar a sua história. Então vamos continuar a palavra. Vamos ler então agora no versículo 11 que diz assim. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Observa só quantas situações nós temos envolvido nessa palavra.
nós temos aqui um homem, um profeta de Deus, que ouve a Deus, ao qual lhe diz: vai para Serepta, porque lá preparei uma viúva que vai cuidar de ti. Nós observamos do outro lado, a viúva que Deus prepara para cuidar de Elias está numa situação pior que a dele. Olha a maneira que Deus trabalha. Mas Elias, quando se depara com a situação, não entra em desespero. Não começa a murmurar: Senhor, não é possível, como assim? Essa mulher vai cuidar de mim como? Ela não está conseguindo cuidar nem dela e do filho. Como que o Senhor prepara essa pessoa, Senhor, para cuidar de mim? Ah, eu estou desesperada, eu vou morrer, meu Deus, e agora? Entendeu? Ele poderia fazer isso. Mas ele sabia, se Deus mandou, se Deus falou que é para mim ir para tal lugar, que vai ter uma pessoa, uma viúva que vai cuidar de mim, o que Deus vai fazer eu não sei. Eu vou apenas obedecer o que Deus mandou fazer. Será que não é isso que está nos faltando? A obediência? Observamos o lado da viúva. Então nós temos essa situação. Quando Elias pede para ela, me traz um pouco de água, ela está indo buscar. Mas ele fala assim também: e me traz também um pão até aqui fora. Mediante essa situação, ela para e diz: a tua serva não tem nada. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite numa botija. Eu vou fazer um bolo para eu e meu filho comer e morreremos. E ele diz: vai e faz primeiro para mim. Então ela teve que ser obediente. Ela teve que acreditar que aquele homem de Deus estava falando algo que seria bom para ela. Ela poderia ter dito assim também: como assim? É o único alimento que eu tenho. Eu não vou deixar de dar para o meu filho para dar para você, você me desculpa. Eu nunca te vi na vida, nem te conheço. Eu não vou deixar de alimentar o meu filho, me alimentar, para dar para você, que eu não te conheço. Um pouco de água eu ainda posso te dar. Ela não fez isso. Ela confiou naquilo que o homem estava falando. Vai e faça, porque não vai faltar a farinha nem o azeite. E assim ela fez. Deus mudou a história daquela mulher, pois ela estava numa situação que ela ia morrer, ela ia sucumbir. Isso é o que ela pensava naquele momento. E Deus preparou ali o escape. E assim também cuidou de Elias, até que viesse a chover novamente naquele lugar. Então nós observamos que o que nos falta é a obediência a Deus. O que nos falta não é estar presa com a situação difícil que estamos passando. Porque se eu ficar olhando para o que eu estou passando, pelo que eu tenho enfrentado, eu vou ficar desesperada. Eu vou começar a pensar: não tem jeito, é o fim. Mas quando eu olho para o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus poderoso ao qual nós servimos, nós temos esperança, porque nós sabemos que Ele vai trabalhar. E o que nos deixa assim aflito é que nós ficamos pensando como Ele vai trabalhar. Às vezes queremos dar direcionamento a Ele, como eu disse: Senhor, faz dessa forma, se eu fizesse desse jeito, se eu vier por esse lado. Nós precisamos aquietar o nosso coração. Essa é a palavra para mim e para você hoje. Aquieta o teu coração. Confia que Deus está no controle de tudo. Parece que está tudo perdido. Parece que é o fim. Parece que você vai morrer nessa situação. Mas Deus já providenciou o escape. E Ele está vindo ao seu encontro. Apenas creia. Nós ainda estaremos glorificando, exaltando a Deus, contando um grande testemunho. Eu creio nisso. Eu estou nessa confiança. Hoje é dia 19 de novembro. Eu tenho certeza que 19 de novembro do ano que vem, de 2025, vai ser outra vida, outra história que eu estarei vivendo. Hoje pela manhã, quando eu me levantei, o Senhor trouxe um hino no meu coração, onde dizia isso: é um novo tempo, é uma nova etapa para a minha vida. Eu creio nisso. Tenho enfrentado várias situações, várias dificuldades, situações essas que muitas vezes eu paro e penso que não tem jeito, que não tem saída, mas a saída, a provisão está na mão do nosso Deus. Ele vai mudar a nossa história. Confie, apenas creia. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ao olhar pra trás, tudo que passou